pequi para o povo Caxixó, ele é um dos marcos principais da nossa luta, porque nós estamos localizados no Cerrado, né, um dos biomas do nosso país, e o Caxixó utilizava do pequi enquanto um alimento diário no passado para abastecer suas famílias. E quando a gente vai vendo o que as gerações vão passando para as outras gerações, a gente celebra o pequi enquanto uma questão viva da cultura do povo Caxixó. E então a gente começa com os rituais, que são rituais que vêm para celebrar a presença do pequi, a presença do povo Caxixó. A gente invoca os nossos antepassados e a gente invoca eles muito no sentido de que as pessoas que partem daqui do Caxixó para uma outra vida, elas se tornam encantadas. Quando a gente faz e promove esses momentos, a gente sente essas pessoas novamente. A gente fala que elas vêm de uma outra dimensão e se conectam com a gente. A gente vibra, a gente canta mais alto, a gente pisa mais forte, a gente bate o maracá mais forte, porque é um meio de chamar elas, é um meio de convidá-las para festejar juntamente com a gente. Então, aqui no Caxixó ninguém morre. As pessoas ficam encantadas e elas estão o tempo todo com a gente. E o ritual é uma maneira de trazê-las para perto. Então a programação ela começa com isso. Então a comunidade não tem somente os corpos que a gente está vendo aqui. Aqui mesmo onde a gente está, na antiga casa do cacique, eu tenho certeza que alguém está aqui junto comigo. Começa com os rituais, com as orações, a gente conta um pouco do que é o Festival do Pequi, quando que o Festival do Pequi começou, que foi lá em 2015, a sua primeira edição, e o porquê que a gente mantém vivo ainda, né, o Festival do Pequi. Os mais velhos estão aí, as crianças estão se envolvendo, os jovens estão se envolvendo, e é isso que a gente quer, sempre perpetuar e nunca deixar o festival acabar. Então a gente promove brincadeiras tradicionais, a gente promove confecção de saias de taboa, que é uma vestimenta que a gente utiliza para os rituais. A gente promove o almoço, aí a gente tem um almoço que tem produtos derivados do pequi. O pequi ele é só um detalhe que vem para juntar todo mundo, mas a gente precisa do pequi, porque é através dele que a gente consegue fomentar tudo isso que está acontecendo. O pequi, não só para mim, mas acredito que para toda a comunidade, é um fruto muito importante, é um dos frutos mais importantes que a gente tem da época do Cerrado. Antigamente, eles usavam muito, quando colhia, né, o pequi, era um alimento. Na época do pequi, a época mais farta que tinha do ano, porque tinha mais comida na mesa. E automaticamente ainda tinha assim, alguns mitos, porque o pessoal fala que o pequi é afrodisíaco. Então, justamente nessa época, às vezes as pessoas iam catar o pequi, aproveitava, namorava. Então, era onde que tinha a fertilidade mesmo, né, na comunidade. Então, ele é muito usado dentro da comunidade há muitos anos atrás e continuou, né, presente nas mesas de todos aqui dentro da comunidade. Quase todas as mulheres são cozinheiras e muito boas cozinheiras. Então a gente foi resgatando receitas das minhas tias, da minha avó, das tias das outras pessoas. E aí a gente foi introduzindo o pequi no meio para ver se dava sabor. E aí a gente pegou e começou a pegar o bolo mais gostoso, pegava o pudim mais gostoso e colocava a polpa do pequi. Começamos a extrair a polpa do pequi e colocar. E pegou e foi aonde que a gente descobriu os cardápios que tem hoje em dia. Então, hoje em dia a gente tem pratos salgados, pratos doces
tudo com a polpa do piqui. E cada ano que passa, a gente vai aumentando 1 ou 2 pratos. Dá para fazer diversidades com piqui. E os pratos salgados, a gente foi introduzindo também da mesma maneira. Então a gente aqui já era o uso da comunidade comer o arroz com piqui, já tinha uso dentro da comunidade. Então a gente já só aperfeiçoou outras receitas que tinha. Então a gente começou a introduzir no macarrão, no feijão, nas farofas, saladas. Esse ano a gente já está fazendo pizza com piqui e também tem patê com piqui. E cada ano a gente vai implementando alguma coisa. Hoje a gente celebra o final da festa do piqui, porque essa festa começa mesmo já nos preparativos. Quando acabar o festival hoje, a gente já entra em uma nova etapa, em uma nova preparação de festa do piqui. E o que seria isso? Porque agora a gente já vai começar a pensar quais são os novos pés de piqui que a gente vai ir até eles, quando que aquele pé de piqui vai cair. E é tão importante o que a gente faz, porque a comunidade ela consegue monitorar perfeitamente quais são os pés de piqui que tem no território. Então a gente consegue também ser um guardião do piqui aqui dentro do Cachixó. E quando a gente define as datas da coleta do piqui, a gente já começa a passar para os mais novos qual que é a importância do piqui, qual que é a importância dele na culinária, na mesa do Cachixó. E então é um momento que, para além da coleta do piqui, a gente celebra as questões de contar um pouco da história do passado, do pai, da mãe, do avô. E tudo isso vai acontecendo de forma que a aldeia também vai transicionando esses conhecimentos que vai sendo passado para os mais novos. Estar aqui hoje é celebrar tudo o que aconteceu. É celebrar das sentadas debaixo do pé de piqui, é celebrar de uma chuva que você tomou debaixo do pé de piqui, é celebrar das risadas que você conta ali. A gente vive o fruto. A gente parece estar conectado com o pé de piqui como um todo. E quando a gente está conectado nele como um todo, que a gente pisa nessa terra, a gente depende dessa terra, a gente mostra mais uma vez a valorização que a gente tem que ter com esse fruto. Porque não é somente alimentar as mesas do Cachixó, é também alimentar a cultura do povo Cachixó. E quando a gente faz isso, a gente continua promovendo a cultura do povo Cachixó. E essa cultura que vai se perpetuando, que vai sofrendo mudanças, né? Sejam mudanças dinâmicas, sejam mudanças físicas, sejam mudanças nas formas como a gente também dialoga com os mais novos. E aí quando a gente tira os meninos de frente das telas e a gente coloca eles no meio do cerrado, a gente também cumpre o nosso papel educacional com as nossas crianças. A gente não deixa essas crianças serem reféns desses meios tecnológicos. Então, o piqui, ele narra uma história, ele narra um processo, ele mantém vivo um povo. E se a gente não manter vivo esses pés de piqui, é mais uma vez você contribuir para o apagamento e desbotamento desse povo. Então, não é somente passar e ver uma árvore de piqui e achar que aquilo ali é simplesmente só mais uma árvore.